Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o VAR. O VAR, que sempre gera muitas discussões, que vocês adoram discutir, se ofender e tudo mais pela internet. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas com outro ponto de vista, na verdade, não é nem a discussão da tecnologia em si, eu nem acho que faz muito sentido discutir a introdução do VAR, mas muito mais a aplicação do VAR. E a Inglaterra tem sido um ponto muito questionável por diversos aspectos dentro dessa temporada. Eu nem vou entrar especificamente em cada ponto de protocolo e tudo mais, e muito mais num outro aspecto, que talvez seja o mais relevante do ponto de vista de discussão neste momento na Inglaterra. Por quê? Porque a gente está vendo dois critérios diferentes em duas competições do mesmo país. E isso causa um conflito que não faz muito sentido, na verdade, né? Então convido você aí a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, se inscreva, deixa aí o seu comentário, o que você tem achado dessa bagunça toda, dessa confusão. E claro, deixa a sua curtida também no vídeo, que é sempre importante aqui pro canal. Vamos falar sobre essa questão, e aí para introduzir qual a lógica então do vídeo, qual é o ponto de partida do vídeo, se não é falar especificamente sobre alguma decisão do VAR e tudo mais. Bom, o primeiro fim de semana de janeiro teve a primeira rodada da Copa da Inglaterra com a entrada dos clubes da Premier League. E a Copa da Inglaterra dessa temporada vai ter a utilização do VAR, já teve inclusive, nos estádios de clubes da primeira divisão. Então não são todos os jogos que tem VAR e tudo mais, a gente pode entrar no mérito até se isso faz sentido e tudo mais. Agora, ok, já que é esse o modelo utilizado. O jogo do Crystal Palace e Derby County marcou algo inédito, algo novo. Pela primeira vez na Inglaterra, um árbitro foi ao monitor na beira do gramado para tomar uma decisão. E a gente, vendo outros campeonatos pelo mundo, vendo futebol brasileiro, vendo futebol, sei lá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Holanda, em Portugal, na Itália, dá para citar trocentos mil campeonatos. A gente já sabe como funciona o VAR e sabe que ir à beira do gramado para conferir um lance no monitor é a coisa mais normal do mundo. Só que não para a Inglaterra, porque a Inglaterra está usando um protocolo próprio, suas regras próprias na Premier League. E aí é que entra o grande ponto. A Premier League tem usado as suas próprias regras partindo de alguns pretextos, né? E em nome de menor intervenção e de menor paralisação do jogo, ela está atropelando uma sequência de fatores importantes para que a utilização seja uniforme, que ela utilize da mesma forma em diversos países ou até nos mesmos campeonatos da sua casa, da sua nacionalidade, no caso. E por que é diferente, né, para deixar claro? A Premier League é um campeonato que é administrado, que é gerido completamente pela Liga Inglesa, que é o nome da própria Premier League. É diferente da Federação Inglesa. A Federação Inglesa é a FA, a Football Association. A Football Association tem sua Copa, que é a FA Cup, a Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do mundo, que ainda persiste até hoje, começou lá em 1870, na década de 1870 e tudo mais, e tem as suas próprias regras. Por quê? Porque, segundo a FA, o protocolo a ser utilizado é o mesmo que o mundo utiliza. E para a Premier League, a gente tem visto ao longo dessa temporada, além de diversas discussões e tudo mais, o que a gente tem visto como um padrão é a não ida de um árbitro de campo ao monitor na beira ali para rever um lance. Então, qual que foi a ideia disso? A Premier League avaliou o uso do VAR antes da temporada começar e pensou: ok, faz sentido, a gente vai limitar o número de erros, vai conseguir reduzir o número de erros que interferem diretamente em placares, principalmente aqueles erros mais graves, os erros mais objetivos também e tudo mais. A questão da objetividade é sempre muito discutida também, porque por mais que o impedimento seja objetivo, a gente tem visto muita gente questionando e até criticando quando decisões corretas são tomadas a partir do que a gente tem hoje como melhor ferramenta para a melhor precisão possível. A gente sabe que uma ferramenta 3D como a que é usada na Premier League, ela pode não ser perfeita, e ela não é cientificamente perfeita para determinar 100% dos casos. Ainda assim, é muito mais confiável do que o olho humano, que vai depender de acordo com a perspectiva da câmera para ter um visual que às vezes pode nos trair. Tem muita ilusão de ótica no negócio, às vezes você está olhando com uma câmera com um eixo diferente, que não está exatamente alinhado ao jogador. Então é muito complexo. Mesmo que seja objetivo, o impedimento em vários momentos vai ser complexo. E com essa tecnologia, a partir do 3D, que a gente na transmissão só vê aquela linha, e aí por conta disso muita gente fala, mas a linha tá errada e tudo mais, não é o mesmo que quem está operando a ferramenta tem.
A partir disso, algumas paralisações são mais longas e alguns gols são anulados por milímetros ou por centímetros, o que não me incomoda, para deixar a minha opinião aqui, mas incomoda muita gente. Então a gente tem visto muita reclamação, está acabando com o jogo e tudo mais. Eu não concordo com essa parte em que a gente fala sobre impedimento, mesmo entendendo que em alguns casos, no olhômetro, eu não consigo enxergar que tem uma diferença ali, que está impedido e tudo mais, ou com a marcação que foi definida. Mas eu aceito que a tecnologia tem, teoricamente, uma maior chance de acertar por ter maior precisão do que o meu olho, olhando determinada imagem. E a gente se acostumou com a muleta da mesma linha, né? Então, historicamente, a gente olha para algo que parece estar alinhado e fala, mesma linha. Só que mesma linha é um fenômeno raríssimo, porque a gente está falando de movimentos constantes, né? E de jogadores que precisam estar exatamente na mesma linha, porque 1 milímetro para frente ou para trás já muda, não deixa de ser mesma linha aos olhos de uma tecnologia de maior precisão. Então é diferente do nosso olhômetro e tudo mais. Feito todo esse parênteses aí sobre a questão da tecnologia, do impedimento e da objetividade desses lances, a gente cai no outro lado da história, que é onde entram as maiores discussões. A subjetividade. O que é claro para um, não necessariamente é claro para outro. Às vezes você pode enxergar um pênalti como um pênalti, que para você foi claro, e eu posso olhar e falar, foi pênalti, mas entendo se não marcar. Já não foi claro. Eu já passo a compreender a decisão do árbitro que foi em campo, e aí posso respeitar a decisão daquele árbitro em campo. Estou chutando qualquer situação aqui, nem estou falando de lance específico. Mas o conceito do que é claro, do que é um erro gritante e tudo mais, ele pode ter diferentes critérios também, porque uma coisa é o erro gritante do impedimento, uma coisa é um erro de uma falta escandalosa, ok? Outra coisa é um lance em que acontece um contato, o árbitro em campo enxerga esse contato, mas não interpreta como falta, e eu interpreto como uma falta clara. Então, isso é sempre discutível. Até por isso, eu acho importante que, em determinados casos, o árbitro de campo tenha a oportunidade de rever aquele lance. Agora, é importante que você não banalize a chamada do árbitro para ir à beira do campo. Então, só faz sentido chamar se for o seguinte caso. O árbitro viu ali e não achou pênalti. Eu achei muito pênalti. Agora, o eu achar muito pênalti não significa necessariamente que tenha sido um pênalti claro, pode ter sido na minha visão. E aí eu vou convidar o árbitro, chamar o árbitro, convocar o árbitro para tirar a segunda impressão dele, para tirar a própria conclusão sobre o lance. O que tem acontecido na Premier League? Esse que eu falei anteriormente é o procedimento mundial, né? Como a gente tem visto o VAR sendo trabalhado em todo o planeta. Na Premier League, para que o jogo não seja interrompido desta forma, o que existe é o VAR passa a ter um poder de decisão que está acima da arbitragem de campo. Então, o árbitro de vídeo, que está na central do VAR, ele vai fazer a revisão, como em qualquer outro caso, e ele vai passar para o árbitro de campo a decisão final. Então foi pênalti, ou não foi pênalti, foi tal coisa, não foi para tal coisa, foi para cartão, não sei o quê, foi para expulsão direta ou não. E o árbitro de campo deixa de ter a possibilidade de ver com os próprios olhos um lance de outras câmeras, por outros ângulos, para tirar a sua própria decisão, até somando as visões, somando os entendimentos e interpretações que ele pode ter do dentro de campo com o fora de campo, com o vídeo. E acho que isso acaba sendo prejudicial para uma melhor decisão. E mais do que isso, com a questão de tentar respeitar o que foi interpretativo, o que também é subjetivo, alguns lances de erros mais graves estão passando, justamente sob esse pretexto. Então, o árbitro viu que teve um contato, mas não interpretou na hora, eu vou partir do princípio de que ele viu e não considerou pênalti. Mas eu tô vendo aqui no vídeo e teve uma falta gritante, teve uma mão gritante e tudo mais. Aí, para citar um lance específico, teve um Tottenham e Southampton agora no início do ano, na virada do ano, na maratona ali, que foi gritante nesse sentido. E passou batido. Passou batido por quê? Porque, teoricamente, o árbitro em campo viu que teve um toque no braço, não interpretou como falta. Só que quem olha da câmera vê que aquele toque não pode não ser falta. Só que aí entra esse conflito. O que é interpretativo ou não é? Em que momento o VAR tem que chamar ou não o árbitro? Esse era um clássico lance do VAR chamar o árbitro ao monitor, para que o árbitro tirasse a sua própria decisão, a sua própria conclusão. Só que não aconteceu porque a Premier League não permite que esse protocolo seja executado. Porque para o protocolo da Premier League, a questão vai ter que ser decidida ou em campo ou no vídeo, sem paralisações maiores. E as paralisações também não têm sido tão pequenas assim. Então acho que existe um conflito aí de critérios e de estilos para se adotar o árbitro de vídeo, que pode ser muito prejudicial. Prejudicial, primeiro, porque eu acho que não utiliza da melhor forma o VAR. Então, da mesma forma que algumas conclusões muito precipitadas foram tiradas nas primeiras rodadas da Premier League, no sentido de, olha como tá ágil, e de fato tende a ser mais rápido,
aos poucos a gente foi vendo que erros também passam batidos. E que, às vezes, o maior problema do VAR na Inglaterra é a não interferência para determinados lances. E aí alguns erros continuam existindo, sendo que com vídeo eles já não poderiam existir mais. Então esse é um ponto bastante importante nessa utilização do protocolo pela forma como está acontecendo. Qual é uma outra consequência perigosa disso? Os clubes ingleses estão jogando de uma forma com o VAR na Premier League, de outra forma na FA Cup, e quando eles chegarem a Champions, por exemplo, no mata-mata, que vai começar já já, o protocolo, a forma de usar o VAR vai ser completamente diferente da forma que a Premier League usa, porque vai ser o estilo do padrão mundial, que é o que a FA Cup tem tentado fazer. Então, o Crystal Palace Derby County, que eu citei no início do vídeo, foi um momento marcante, porque pela primeira vez na Inglaterra, um árbitro foi chamado a ir à beira do gramado para observar no monitor um lance para mudança de cor de cartão. E o Milivojevic foi expulso justamente após a consulta ao VAR. Só que o árbitro teve a chance de tirar suas próprias conclusões. Isso é confuso até para os próprios árbitros, né? Estão tendo que trabalhar em dois protocolos diferentes. Enfim, acho muito ruim, acho prejudicial para toda a dinâmica de VAR e para toda a integração de arbitragem. A gente já fala que é tão complicado você ter critérios diferentes, culturas diferentes de apitar uma partida. Quando você coloca critérios diferentes da utilização de um protocolo, por mais que exista brecha para isso na lei do jogo, isso é importante que se diga, a Premier League criou o seu próprio protocolo adaptando as ideias da FIFA usando brechas. A brecha, por exemplo, de que um árbitro pode ou não ir ao monitor. Então a Premier League resolveu adotar isso da forma mais radical e falar, não vai ao monitor. Ao mesmo tempo, a gente já começou a ver notícias aí nessas últimas semanas sobre a FIFA começar a ficar de olho na forma com que a Premier League está fazendo as suas próprias regras e como isso pode incomodar e até gerar debates maiores que podem trazer mudanças para o futuro. Enfim, é um tema bastante amplo. Como eu disse antes, não é a intenção aqui ficar abominando o VAR, falar, a pior coisa do mundo, não sei o quê. Não é, até porque eu acho que é um caminho sem volta e é um caminho para melhor, mas é evidente que em vários momentos discussões serão importantes, seja para adequação de tecnologia, para aprimorar a tecnologia para que a ferramenta seja a melhor possível à medida em que o tempo vai passando e a tecnologia vai se aprimorando, seja para a utilização de um protocolo mais uniforme, seja no sentido de fiscalizar como essas coisas têm sido utilizadas. Então a discussão do VAR é muito saudável. Agora, discutir a utilidade da ferramenta, aí eu já acho que já é até algo ultrapassado. Enfim, conto aí com os comentários de vocês, deixem aí as sugestões, os comentários, as opiniões, se inscrevam no canal também. Um abraço, até a próxima.